Você gosta de previsões e previsões especificamente para jogos de futebol? Então fica aí porque esse vídeo é sobre o jogo Brasil e Japão, que vai acontecer logo mais às 13 horas horário local. O jogo vai ser em Houston, Texas, 14 horas no horário de Brasília. Nós temos então Brasil como mandante, o Japão como desafiador e adversário. Eu vou ler 3 mapas, que são o mapa da partida, depois o mapa da seleção canarinho, que a seleção canarinho de fato tem um mapa, e o mapa da independência do Brasil para ver os trânsitos que ocorrem no país neste momento. Começando pelo mapa do Brasil, para a gente entender o que é a nossa nação. A nossa nação é uma nação virginiana, então o signo de Virgem é regido pelo planeta Mercúrio, mas o Mercúrio acabou de retrogradar. Então, a retrogradação de Mercúrio, ela vai se dar justamente na casa, começa uma retrogradação na casa da rotina, do dia a dia, do trabalho, para depois adentrar a casa 5, que é a casa que está relacionada de alguma maneira aos esportes. Estou falando aqui de Copa do Mundo, então em algum momento esse Mercúrio vai lá entrar na casa 5 e retrogradar. E quando ele retrogradar, a gente pode ter, né, se a gente olhar mais adiante, os gatos se mexendo na mesa, a gente vai ter a possibilidade, talvez, de reencontrar um velho camarada. Por quê? O que eu estou falando de reencontrar um velho camarada? Vamos fazer as hipóteses antes de eu explicar o mapa. Se o Brasil ganhar do Japão, tá? E digamos, ele pode encontrar a Noruega, se a Noruega ganhar da Costa do Marfim. A gente está supondo, né? E do lado de lá tem adversários que a seleção brasileira já encontrou, já, entendeu? Teve que passar um bom bocado, que foi Alemanha, França, Holanda, pode pegar Portugal se Portugal passar, ou mesmo a seleção dos Estados Unidos, que está muito forte. Enfim, nós temos diversas possibilidades. Agora, voltando para o mapa de hoje, né? No céu do Brasil, o Sol ainda está transitando no signo de Câncer. E o Sol transitando no signo de Câncer, ele ilumina, né, a casa 5 do Brasil, que é a casa dos esportes. É muito legal ver que hoje a gente está com o Sol hoje está, termos técnicos, a 7 graus. 7 graus, começou a 7 graus e 18 minutos. E ele toca um ponto no mapa, que é um asteroide, que fala do comprometimento. E esse asteroide está justamente no comprometimento com o lazer, com a vivacidade, com ser quem nós somos. E aí tem um aspecto geográfico, né, geométrico, que ele forma um retângulo, que conversa com Marte, que é o planeta da ação, que no mapa da independência está na casa 9, e Marte representa os atletas estão no exterior neste momento, que tem uma cooperação com a conjunção Netuno e Urano, então surpreender de uma maneira alegre, cinematográfica, ou o movimento espiritual da torcida, de alguma maneira, forma uma egrégora, né, para dar um suporte para a seleção, e com Saturno, que é a estrutura de casa 3. Uma casa 3 que abre em Marte está lá em cima, né, na casa 9 do Brasil, e nesse momento o Marte está em Gêmeos. E Gêmeos é um outro signo que também é regido pelo planeta Mercúrio. Então a gente tem o Mercúrio, que é aquele deus que tem asinhas nos tornozelos e que é ágil, que fala de estratégia, que fala de astúcia, que fala de drible, que fala, sabe, de molejo, de ginga. Tudo isso, no primeiro momento, favorece o Brasil, certo? A gente tem também o trânsito, já que a gente está falando do planeta Marte, o planeta Marte está muito próximo do Júpiter natal do Brasil e da Lua do Brasil, porque o Brasil, no mapa da independência, tem uma conjunção de Júpiter e Lua em Gêmeos, ali na casa 4, né? Então, essa é uma das possibilidades que a gente pode sonhar, né, em ver a seleção avançando. Aí eu olho para o mapa da seleção canarinho. Esses mapas eu vou tentar colocar nos comentários para vocês verem depois e analisarem. O mapa da seleção canarinho, a gente tem o Sol iluminando a casa 7. Então, o Brasil está ali, né, enfrentando vários adversários. A seleção canarinho tem um ascendente Capricórnio. A Lua hoje está em Capricórnio. Então, esse é um fator também que pode determinar que o Brasil leva vantagem em relação à seleção do Japão. E temos essa conjunção que o Júpiter está ali junto com o Mercúrio retrógrado. O Júpiter está no último grau, gente. Ele está no último grau
e ele pega justamente ilumina o sol da seleção canarinho. Vocês percebem isso? Então, tipo, o quanto que o Brasil vem ganhando, talvez a seleção brasileira entrou desacreditada, diversos jornalistas de diversos países, né? Jornalistas internacionais questionando se realmente a seleção brasileira seria uma seleção candidata a realmente levar o título e conquistar a sexta estrela. E nós temos o planeta do plot twist, que é Urano, que é dos inesperados, que está cutucando um lugar no mapa do Brasil no sentido da gente não se sabotar. Olha só, não se sabota. Mantenha a coesão, mantenha ali a chama acesa do desejo da nação, tá? Estou tentando ser mais ou menos também concisa para vocês não ficarem entediados com essa interpretação técnica. Onde tem o Nó do Norte, que é o propósito ali do que está acontecendo, o Brasil, a seleção do Canarinho teve um retorno nodal e esse Nó do Norte está em cima de um asteroide que fala do que traz abundância, do que nutre o povo brasileiro, que é justamente essa possibilidade de ser uma nação múltipla, de diversas culturas inseridas num único país e de estar numa conversa bacana com o poder pessoal e o que foi construído. E se a gente levar para o âmbito do esporte especificamente, essa bagagem. A seleção brasileira é a única seleção que participou de todas as edições da Copa do Mundo, é uma seleção que inspirou outras seleções. Vide o nosso adversário. A seleção do Japão, quem que era o Japão? Entendeu? O Japão sempre teve uma admiração pelos atletas brasileiros. Vide a paixão dos japoneses pelo Ayrton Senna, né? O quanto ele é grande no Japão. E teve um momento que eles foram o quê? Vamos buscar alguém para ensinar a gente a jogar bola. Então eles contrataram Zico. Zico, que foi o grande jogador, né? Que ainda é lembrado do time do Flamengo, que foi da seleção brasileira, né? Então eles contrataram o Zico. O Zico chegou a participar de uma Copa do Mundo treinando e conduzindo a seleção do Japão. Enfim, e eles foram se aprimorando. E os japoneses falaram, até 2030 a gente quer se tornar, acho que é 2030, a gente quer se tornar campeão do mundo. E vamos finalizar aqui com o mapa próprio, né, do dia de hoje. Então, o mapa que se apresenta por esse horário do jogo, se não tiver nenhum evento climático, tipo chuva, tempestade, trovão, relâmpago, para poder atrasar o jogo, ele começa com um ascendente em Libra. Libra fala muito do equilíbrio. Esse ascendente em Libra pode ser que a gente tenha, na verdade, um empate, né? E desse empate vá para uma prorrogação. Tomara que não vá cair para os pênaltis, é o que a gente pensa. Porque pênalti é tipo a sorte. Quando a gente olha a parte da fortuna está a 29 graus e 26 minutos de peixes. É tipo assim, é o grau anarético, é a sorte ali na cúspide entre a casa 6 e a casa 7. A casa 7, quando a gente interpreta um jogo, é a casa do desafiador, né? É a carta do desafiado. Então seria a casa para o Japão. Mas a casa do Japão, ela abre em Marte. E Marte está onde? Marte está super numa conversa com Plutão e com o ascendente do mapa. Então, aí a gente vê, pô, mas como é que está o Brasil, que é o que vai defender o título? O Brasil está com tudo apontado para ele. Temos aspectos fluidos, que é justamente esse mesmo Marte do mapa, que conversa com Plutão, que conversa com o ascendente, mas tem uma conversa difícil com o meio do céu e com a Lua, né? Então, tipo, a Lua, talvez o jogo comece numa dificuldade, e tem um aspecto que são dois quincunços que se formam num único ponto que a gente chama de Iode, dedo de Deus, que é para olhar para isso. Então, acho que é verdade. O que a gente vê no jogo é quem é a seleção brasileira, qual que é o nosso legado, aonde que a seleção chegou até agora, como que essa seleção vai se apresentar e dar o máximo de si. O regente deste mapa, o ascendente Libra, tem o planeta Vênus como regente do mapa, que conversa muito bem, uma Vênus em Leão, conversando com a Lilith em Sagitário na casa 3, conversando com uma conjunção, a gente só está falando de mulheres, tá? Assim, do feminino, de Vesta com Palas Atenas é estratégia, que de alguma maneira conversam com Saturno em Áries. Então, eu vejo nesse mapa a possibilidade, né, do Brasil, mesmo diante dos desafios, de repente, porque a gente está numa quadratura, né, do Sol com Netuno, então muitas vezes pode não entrar
100% no jogo, pode estar com cansaço, pode estar com preguiça, sei lá, a pessoa às vezes não acordou bem, entendeu? E aquilo vai se refletir lá no campo. O que mais que a gente pode ver? A casa 1 também fala de como vai ser a decisão do árbitro, que acho que no primeiro momento o árbitro vai ser equilibrado, só que pode ter um desajuste. É bom que os jogadores mantenham o emocional controlado, a frieza. Eu acho que se a gente olhar uma lua em Capricórnio para manter a frieza, mantenha a frieza, a objetividade e a cabeça no lugar, isso vai funcionar. Dá para falar mais alguma coisa? A gente pode ver o mapa do Ancelotti. Pois é, galera, a Lua, pegando no mapa a Lua vai cutucar o Saturno do mapa do Ancelotti. Então, olha a baita responsabilidade que ele está percebendo. E ali eu acho que ele vai ter muita noção do que é a torcida brasileira, comandar a seleção brasileira, porque vai ser aquele jogo assim, né, de perseverança, resiliência e tudo mais. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa análise, tá? Mesmo sem ver os mapas. Se gostou, o que você acha? Você tem algum palpite para o jogo de hoje? Fez sentido? Eu sou a Ed e aqui é a Rádio Bate-Papo Estelar e vamos que vamos, galera. Vamos acompanhar o resultado dessa Copa. Valeu, valeu!